Diante de uma imensa escadaria, uma legião de soldados se posiciona firmemente segurando suas armas em prontidão. Observando o horizonte de seu trono de madeira, o homem que comanda aquela força ostenta vestes luxuosas com detalhes em pele. Ele solta uma risada orgulhosa, comentando sobre como aquela é uma vista magnífica. Logo em seguida, os membros do culto declaram sua lealdade absoluta no pátio cercado por montanhas nevadas. O porta-voz do grupo grita com orgulho, afirmando que o nome do culto subiu até os céus, graças ao comando de seu mestre. O plano de conquista está em movimento e as planícies centrais serão obrigadas a se curvar perante o poder deles. O líder demonstra total confiança, confirmando com um olhar afiado que esse é o destino correto do mundo. Contudo, a atmosfera muda ligeiramente quando uma pergunta inesperada é feita ao líder do culto. Um dedo aponta diretamente para a tropa, questionando a origem daqueles equipamentos que aparentam custar uma fortuna, sabendo que os cofres da seita estavam completamente vazios há muito tempo. O subordinado indaga como o chefe conseguiu reunir tanto dinheiro para aquela ostentação, com um olhar firme e olhos vermelhos penetrantes. O mestre revela o segredo dizendo que uma pessoa generosa nos emprestou os fundos. O seguidor gagueja perplexo, pedindo perdão por não conseguir processar aquela resposta tão absurda. Mantendo a pose enquanto bebe um gole de chá, o líder repete com naturalidade de que um sujeito ofereceu dinheiro emprestado para eles. Uma enorme dúvida surge na cabeça do guerreiro, pois a ideia de alguém emprestar dinheiro para o culto demoníaco vai contra qualquer lógica do Murim. Ninguém em sã consciência faria uma loucura dessas, já que a reputação da seita deixa claro que eles iriam pegar o dinheiro e fugir sem olhar para trás, pensando rápido. O soldado conclui que só tem uma explicação lógica para esse milagre financeiro. Ele se curva emocionado, elogiando o demônio celestial, acreditando piamente que os ricaços cederam por ficarem impressionados com o caráter e a destreza marcial suprema de seu chefe. No entanto, o próprio líder corta o clima e explica que, na realidade, os bancos das planícies centrais estavam completamente apavorados com o poder dele. Sem outra saída para sobreviver, os banqueiros ofereceram voluntariamente toda a sua fortuna de guerra como tributo, permitindo ao culto sangrar o inimigo até a última gota sem derramar uma única gota de sangue. A perplexidade do subordinado só aumenta quando o mestre explica como o processo foi ridículo de fácil. Ele revela que não precisou extorquir ninguém. Tudo o que fez foi carimbar sua impressão digital no papel e o dinheiro caiu na hora. O mestre ainda elogia o responsável pelo empréstimo, um tal de gerente Kim, chamando-o de um sujeito muito agradável, que até ofereceu uma taxa de juros baixa. O soldado segura o documento sem conseguir acreditar que o poderoso culto demoníaco recebeu uma fortuna confiando apenas em um pedaço de papel. Mas ao ler as letras miúdas, o clima muda completamente. Uma cláusula bizarra deixa claro que, em caso de não cumprimento da dívida, a energia interna do devedor será simplesmente confiscada. O subordinado acha aquela condição de uma arrogância sem tamanho, mas tenta manter a calma, achando que é apenas uma formalidade boba. Afinal de contas, quem teria a audácia de cobrar o líder do culto, o homem que está prestes a dominar todo o ouro deste mundo? Com um sorriso arrogante no rosto, o líder desdenha completamente das consequências, afirmando que mesmo se a data de pagamento do empréstimo for hoje, isso não significa absolutamente nada. O subordinado, impressionado com a audácia, elogia a visão estratégica do mestre. O plano do vilão é simples e cruel. Assim que eles vencerem a guerra, eles podem apenas pegar um pouco do ouro conquistado e devolver para esse tal de gerente Kim. O soldado cai na gargalhada e faz uma reverência, exaltando o mestre como o verdadeiro céu sobre os céus, o autêntico demônio celestial do culto sagrado. Dominado pela megalomania, o líder solta uma gargalhada maligna e declara com toda a imponência do mundo: "Eu sou o céu", empunhando sua lâmina. Ele dá a ordem final para o seu exército iniciar o massacre, saquear e queimar absolutamente tudo, decretando que, a partir de hoje, eles são os únicos governantes das planícies centrais. Com um simples comando de vão, o líder dá o sinal verde
para o início do caos. O exército responde imediatamente com um grito de ao seu comando, partindo em uma investida avassaladora que faz a terra tremer. A marcha do culto sagrado é um espetáculo de pura destruição. Uma horda gigantesca e implacável avança pelas planícies centrais com bandeiras de dragão ao vento, engolindo tudo o que vê pela frente. Enquanto o exército marcha para o massacre, o demônio celestial observa o horizonte do alto com um semblante de total superioridade. Com um suspiro de desdém, ele se senta calmamente em sua cadeira de comando, cruza as pernas e toma um gole de seu chá. Ele não demonstra a menor preocupação com a guerra e muito menos com os prazos do gerente Kim, agindo como se o mundo inteiro já estivesse na palma da sua mão. Enquanto saboreia seu chá tranquilamente e pensa que tudo está sob controle, o líder do culto sagrado solta um suspiro de pura satisfação, convicto de sua soberania. Mas a paz dura pouco. Do nada, uma voz ecoa vinda do além dizendo: "Olá, caro cliente." O velho quase engasga. Ele olha para os lados em choque perguntando: "Quem tá aí?" E levanta do trono num pulo completamente desesperado. E quem aparece bem na sua frente com o sorriso mais cínico do mundo? Isso mesmo, o nosso agiota favorito, acompanhado de sua fiel secretária. O líder do culto fica pálido, suando frio, ao perceber que nem no topo de uma montanha, cercado por milhares de soldados, ele consegue escapar do maior pesadelo da sua vida. A hora de pagar o que deve o líder do culto entra em completo estado de choque ao reconhecer aquele rosto. Ele começa a suar frio, lembrando perfeitamente que aquele é o homem que lhe emprestou o dinheiro no passado. O desespero bate forte quando o velho se dá conta de algo bizarro. Como aquele homem conseguiu se aproximar pelas suas costas sem que ele sentisse absolutamente nada? Diante dele está ninguém menos que W.E. Jixion, o Demônio Celestial, um mestre absoluto conhecido por disputar o título de ser o mais forte sob os céus. Dizem as lendas que os sentidos desse monstro são tão aguçados que ele seria capaz de ouvir o som de uma única folha caindo sobre as 100.000 montanhas. Mas o nosso agiota preferido não liga para títulos. Com a maior calmaria do mundo, ele apenas solta um balão de fala educado, pedindo desculpas por assustar o velho, se apresentando formalmente como o gerente Kim do Banco Continental e lembrando do rápido encontro que tiveram quando processaram o último empréstimo. É a saudação mais educada e cínica que se possa imaginar, mas que faz os instintos do Mestre Supremo gritarem um aviso bem claro. Esse cara é extremamente perigoso. Tentando conter o nervosismo, o Mestre Supremo exige saber a real identidade do invasor, questionando quem ele pensa que é, sem se abalar pela aura de um mestre absoluto. O jovem reitera com deboche que é o gerente Kim e vai direto ao ponto que realmente importa. A data de vencimento da dívida é hoje, enquanto o líder do culto demoníaco tenta processar a audácia. O protagonista quebra toda a tensão do ambiente ao começar a cochichar de forma cômica com sua secretária, antes de abrir um sorriso largo e anunciar os valores oficiais. E é aqui que a mágica da agiotagem acontece. O valor inicial era de meros 6 Nyan, mas os juros aplicados foram de 7 Nyan, resultando em uma conta final milagrosa de 13.000 Nyan. A matemática distorcida do protagonista deixa o poderoso demônio celestial em completo desespero. Ele esbraveja aos 4 ventos, indignado com taxas tão absurdas e questionando a lógica de os juros superarem de longe o montante que pegou emprestado. Com a maior calma do mundo, o cobrador rebate o idoso, perguntando se ele de fato acreditava na caridade de um agiota. O mestre vacila nos próprios passos, gaguejando diante de tamanha audácia. É nesse momento que o semblante do protagonista muda drasticamente, assumindo uma expressão ameaçadora e um sorriso sádico, enquanto entrega o veredito final. Se o cliente estava atrás de juros baixos, ele deveria ter batido na porta de um banco tradicional. O gerente Kim não quer saber de desculpas e começa a ler a ficha financeira do idoso bem na sua cara. Ele dita sem dó: pontuação de crédito péssima, garantia nenhuma. E para piorar,
A profissão do sujeito é ser chefe de um sindicato do crime violento. O protagonista manda a real, dizendo que ele sabe perfeitamente que nem passaria por uma triagem inicial em um banco tradicional. O líder do culto fica completamente indignado com os termos e grita furioso que a organização deles é um culto sagrado. Mas o agiota nem pisca. Com um sorriso sarcástico, ele rebate, dizendo que, para o resto do mundo, eles são apenas um bando de capangas demoníacas. Um grupo de risco extremo que pode ser dizimado e desmantelado a qualquer momento. Ele ainda debocha perguntando quem mais teria a coragem de emprestar dinheiro para eles, completando que só fecharam esse negócio porque o banco dele é diferenciado. O velho engole seco e entra em choque, porque no fundo, ele sabe que cada palavra daquele agiota estava absolutamente certa. Na verdade, a situação no mundo das artes marciais é brutal. Se algum banco das planícies centrais fosse flagrado negociando abertamente com o culto demoníaco, eles seriam imediatamente caçados pela facção justa e forçados a fechar as portas para sempre. A assistente do protagonista não perde tempo e bota o dedo firme no contrato, apontando exatamente para o artigo 4, cláusula 2. Ela explica com toda a calma do mundo que, como parte da gestão de riscos da empresa, a taxa de juros cobrada obrigatoriamente inclui um belo prêmio de risco. E lembra que o velho assinou aquilo pessoalmente. O mestre supremo solta um suspiro pesado, completamente encurralado pelos fatos. Ele olha bem para o agiota e resolve mudar de estratégia, admitindo abertamente que não tem um tostão furado com ele naquele momento. Mas o velho tem uma carta na manga. Com um gesto dramático, ele aponta lá para frente, indicando a imensa cadeia de montanhas e as terras férteis que se estendem além do horizonte. Com os olhos brilhando de pura ganância e orgulho, o líder do culto pergunta se o gerente Kim consegue enxergar aquelas terras ricas e prósperas das planícies centrais bem diante deles, claramente prestes a oferecer aquilo como garantia para tentar se livrar da dívida. O gerente Kim olha para o horizonte e responde com total deboche. Ele diz que claramente consegue ver as terras. Embora a poluição esteja um pouco densa naquele dia, sentindo o golpe da ironia, o velho se desespera. Começa a suar frio e manda o agiota esquecer o papo da poluição. Ele assume o controle da situação. Aponta para o horizonte e proclama com total convicção que vai marchar até lá, agora mesmo, para tomar posse de absolutamente tudo. O líder do culto garante que só de saquear os cofres da Aliança Murim, aqueles meros 13 mil Nayan de dívida vão parecer troco de pinga. Desesperado para fechar o acordo, o velho implora por exatamente um mês de prazo. Ele jura de pé junto que não vai passar a perna nos juros e promete pagar o dobro do capital inicial. Não, o triplo. Ele sela o trato fazendo uma promessa solene em nome do próprio demônio celestial. O narrador pondera que aquela é uma oferta sem precedentes, um investimento absurdo que triplica o capital inicial, caso a conquista das planícies centrais seja um sucesso absoluto. O gerente Kim escuta aquele discurso todo e solta apenas uma risadinha debochada. Ele corta o barato do velho na hora, avisando que a empresa não trabalha com base em futuros incertos e que eles só analisam a capacidade atual de pagamento, para acabar de quebrar as pernas do líder. Kim joga a real estatística. Uma guerra de conquista tem uma taxa de sucesso inferior a 5%. Ou seja, o fator de risco é alto demais para o banco. Sem paciência para a ladainha, ele vira as costas e manda uma proposta negada, decretando que o prazo estipulado já expirou oficialmente. Mas se o velho achava que ia só levar um esporro e ir embora, ele quebrou a cara. O ambiente fica completamente sombrio e o gerente Kim ativa o seu modo demoníaco, com um sorriso macabro de orelha a orelha e os olhos brilhando em um vermelho sangrento. Ele solta a pior frase que um devedor poderia ouvir. Já que não tem dinheiro como manda o contrato, o mestre do culto vai ter que pagar a dívida com o próprio corpo. O velho fica totalmente paralisado, em choque absoluto e suando frio com o tamanho do perigo. O velho surta completamente ao ouvir a cobrança. Ele morde a isca e pergunta se o protagonista realmente tem coragem de exigir o corpo dele. O lendário demônio celestial. Nesse momento, vemos uma bela mulher observando a situação de longe.
Mas o foco volta total para o velho, que decide apelar. Ele pisa com tudo no chão, quebrando o piso inteirinho e liberando uma pressão esmagadora enquanto saca sua espada. O líder do culto ativa seu modo apelão máximo e começa a humilhar o nosso cobrador, chamando-o de um mero agiota mortal e perguntando como ele ousa cobiçá-lo. O velho esbraveja com os olhos vermelhos de pura fúria, dizendo que sua intenção original era demonstrar misericórdia apenas entregando o ouro, mas que agora o agiota atraiu a própria morte. Para fechar com chave de ouro, o demônio celestial libera uma onda massiva de energia roxa e sombria que engole o cenário, deixando até a moça ali perto impressionada com o tamanho do poder. A atmosfera escura e sufocante criada pelo líder do culto demoníaco parece o prenúncio do fim do mundo. Envolvido em chamas roxas, o soberano fita o cobrador com olhos escarlates, cheios de desprezo, afirmando que o arrependimento tardio não salvará sua vida, mesmo que ele implore de joelhos. A secretária recuam, antecipando o massacre. Porém, a mente de um verdadeiro agiota funciona em outra frequência. Em vez de pavor, o rosto do protagonista estampa uma genuína angústia capitalista. Para o choque absoluto dos presentes, ele começa a dar um sermão de economia de energia no maior vilão do continente. Como você pode ser tão imprudente com seu quê? Isso tudo agora é minha garantia. O protagonista esbraveja, acusando o líder de vandalismo por danificar a propriedade do credor sem autorização. Ver o poder que assombra nações ser reduzido a energia preciosa desperdiçada no ar é um insulto. Final para o orgulho do demônio celestial. O soberano do culto atinge o estopim da loucura. Empunhando sua espada com força total, ele avança cego de fúria, berrando um xingamento ensurdecedor contra o homem que ousou colocar um preço em sua própria alma. O demônio celestial ataca com uma fúria avassaladora. O chão racha inteirinho quando ele executa o seu golpe supremo mais destrutivo. O corte da morte da noite negra. Uma onda de energia roxa massiva corta o ar para transformar o protagonista em poeira. Os lacaios assistem de boca aberta àquela demonstração brutal de poder. Mas adivinha? O nosso protagonista desvia com uma facilidade irritante. Ele reaparece com um sorriso totalmente debochado no rosto, olhando de lado como se não fosse nada. O problema é que o golpe que ele esquivou continua subindo e atinge a cordilheira ao fundo, fatiando uma montanha gigante ao meio. A moça que está assistindo tudo fica em choque absoluto, gritando mentalmente um golpe de espada desviado. Acabou de atravessar a montanha! Enquanto o topo da montanha desliza, o nosso agiota continua pleno, provavelmente pensando no prejuízo ambiental que vai embutir nos juros. O demônio celestial dá um sorriso macabro de quem recuperou a confiança. Ele admite que o protagonista realmente tem poder para justificar tamanha arrogância, mas decreta com desdém: mas esse truque insignificante só vai diminuir seu tempo de vida. Envolto em chamas negras e roxas, ele se prepara para o próximo ataque. Intimidando, agora tente aguentar esse. Você vai perceber o quão patéticos seus truquezinhos realmente são. O velho está no auge do seu momento vilanesco, prestes a desferir o golpe final, quando do nada o protagonista aparece bem do lado dele. Com um sorriso super amigável no rosto, ele simplesmente põe a mão no braço do vilão e solta. Meu Deus, você é um cliente tão tagarela. A quebra de ritmo é tão absurda que a mente do demônio celestial simplesmente pifa. É uma verdade que ninguém das planícies centrais iria acreditar. O maior tirano do culto tomou um cala-boca de um cobrador de dívidas. A mente do demônio celestial, Wai Jixion, entra em curto-circuito total. O cara simplesmente não conseguiu ver nenhum movimento do protagonista. O mais forte sob os céus acabou de ter seu Dantian violado por um completo desconhecido, e a ficha demora a cair. Com o sorriso mais cínico do mundo, o protagonista solta a bomba. Então agora, vamos começar a coleta. Ele olha bem nos olhos do líder do culto, com aquele olhar de psicopata carismático, e avisa: relaxa, vai doer um pouco. O que acontece em seguida é o puro suco do desespero. Uma energia dourada e violenta começa a ser arrancada do corpo do vilão. Vigion começa a berrar com os olhos estalados, sentindo como se suas próprias vísceras estivessem sendo fatiadas por dentro. O tirano percebe, horrorizado,
que sua energia interna está sendo completamente sugada pela lendária grande arte de absorção de energia. Enquanto o cara tá tendo a alma drenada e gritando de dor, o nosso agiota favorito manda na maior tranquilidade do mundo, em um balãozinho todo fofo: cliente, relaxa o corpo. É a cobrança de juros mais dolorosa da história das planícies centrais. Enquanto a energia é sugada de forma violenta, o protagonista olha com aquela cara de deboche e solta: você vai sofrer um desvio de QI assim. Do outro lado, o demônio celestial está completamente desesperado, com os olhos estalados e gritando de pura agonia. Ele não se conforma e berra com todo o ódio do mundo: seu fodido de merda! Você sabe quanto eu dei duro para acumular essa energia. Mas o nosso agiota favorito não tá nem aí para o choro. Com o sorriso mais radiante do mundo, ele rebate na maior paz: quer saber? Serei generoso. O clima muda drasticamente e, com um olhar sombrio de quem sabe que venceu o jogo, ele avisa: todo o QI impuro acumulado em seu corpo, eu vou extrair tudo. Corta para o resultado final. O imponente líder do culto agora está completamente esvaziado, murcho e de joelhos no chão, parecendo uma uva passa. Ele mal consegue respirar, soltando apenas um gemido patético. Para fechar com chave de ouro e humilhar de vez, o protagonista faz uma reverência super formal de agradecimento e manda a maior pérola da empresa: você trabalhou duro, cliente. Finalizando com um aviso de sistema na tela: cobrança de dívida concluída. O cara faliu o maior tirano do mundo e ainda pediu avaliação 5 estrelas. Com o vilão já completamente derrotado no chão, o nosso agiota se apresenta com o sorriso mais comercial do mundo e revela sua verdadeira identidade. Este era o gerente Kim do Banco Continental, Yalemaki Wiwa. Ele dá aquele sorrisinho de atendente do mês e solta a maior pérola de todas: por favor, use nossos serviços da próxima vez. Enquanto o tirano agoniza, o protagonista estende um cartão de visitas com a maior delicadeza e finaliza: nós te amamos, querido cliente. O líder do culto, com o resto de forças que ainda lhe resta, só consegue olhar para cima indignado e sussurrar você. Ele desaba no chão, quebrando o piso com o peso do próprio fracasso, e solta seu último xingamento sincero: filho da... Ele apaga completamente, com os olhos brancos de tanto nervoso, enquanto o cartão de visitas cai flutuando bem em cima dele. E o que está escrito no papelzinho que selou o destino do maior vilão do mundo: Banco Continental, gerente Kim. O marketing dos caras é simplesmente implacável.